Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou a fim de trazer um debate. Vamos lá, sobre o jogo internacional mais importante da história do futebol do Nordeste. Vê que coisa específica. O cenário é a partir do jogo entre Fortaleza e Independiente pela Copa Sul-Americana, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Jogo de ida em Avejaneira e jogo de volta no Castelão. Eu fiz isso porque quando teve o sorteio, eu pensei um pouco assim, se já ter tido um adversário daquele porte, naquele momento do sorteio da primeira fase da Sul-Americana, eu disse, rapaz, eu acho que esse é o maior adversário já enfrentado por um clube nordestino. Algumas pessoas concordaram, outras não entenderam a relação, então eu acabei fazendo um vídeo para explicar melhor o contexto disso. Porque já existiram adversários maiores em outros momentos e tal, mas o porquê desse resultado. Vamos lá. Quando eu disse aquilo no meu blog, nas redes sociais, eu falei o seguinte: em competições oficiais, o recorte tem que ser a partir desse. Considerando Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Copa Comembol, que são os 3 torneios que os clubes do Nordeste já participaram, esse é o adversário de maior peso. O que não significa que seja a maior fase. Não é. O Bahia já chegou às quartas de final da Libertadores em 1989. Em 1960, quando ele estreou, ele já começou nas quartas de final, ou seja, também jogou. Mas a outra ele foi passando fase a fase para chegar até as quartas em 89, na condição de campeão brasileiro. Mais recentemente, na Copa Sul-Americana, o Sport chegou nas quartas de final em 1917 e o Bahia chegou nas quartas de final em 1918. Pô, é algo representativo também. Não eram adversários, o Sport pegou o Júnior Barranquilla e o Bahia pegou o Atlético Paranaense. Assim, não tem o peso do Independiente, mas as fases eram muito mais avançadas. Então não se está discutindo isso. Esses jogos foram mais importantes. Eu estou falando agora em relação ao adversário. Na história, quem é o maior clube do mundo? Real Madrid, Barcelona, Milan, algum outro? Eu diria que é o Real Madrid. Pois acredito, o Real Madrid já jogou 2 vezes contra clubes do Nordeste. Em 1957, um amistoso, o Real Madrid já era bicampeão, já era campeão da Copa dos Campeões, estava partindo para o bicampeonato ali, em 1957 conquistaria o 2º título, e no Santiago Bernabéu, que já cabia 75 mil pessoas, ele inaugurou o sistema de iluminação. O Sport estava fazendo uma excursão na Europa naquele momento e calhou de ser convidado e entrou na festa. O jogo foi Real Madrid Sport inaugurando o sistema de iluminação do Santiago Bernabéu. Veja que coisa específica. E deu 70 mil pessoas. O jogo chegou a ficar 3-3, mas na reta final o Real Madrid acabou vencendo 5-3. De toda forma, um jogo de muito peso para a história do esporte. E em 97, quando o Vitória estava turbinado, estava Vitória com a parceria com o Banco Excel Econômico, teve Bebeto, Túlio, contratou Chiquinho e Russo, que tinham sido destaques do esporte em 96, e ambos já acabaram sendo convocados para a seleção brasileira. Enfim, aquele Vitória foi fazer uma excursão na Espanha, jogou 3 partidas, a terceira delas foi contra o Real Madrid e perdeu de 5-1. Pô, mas jogou contra o Real Madrid. Eu vou falar outros jogos clássicos ao mesmo tempo que os nordestinos já competiram, mas eu queria falar o seguinte, ou seja, o adversário era maior, mas era amistoso. Na hora que você coloca dentro do cenário do debate uma competição oficial e o peso do adversário, nunca teve alguém como Independiente, que é 7 vezes campeão da Libertadores, vai enfrentar o Fortaleza nessa condição, embora o último título tenha sido em 1984. Os caras ganharam o Hepta em 1984. Porém, na própria Copa Sul-Americana, o Independiente é bicampeão. Um título em 2010 em cima do Goiás e um título em 2017 em cima do Flamengo. Ou seja, ele tem tradição, já foi o rei de Copas, acabou sendo ultrapassado, mas pegou. O nome do estado Independiente se chama Estádio Libertadores da América. Então, isso aí eu acho, na minha opinião, inquestionável. Até a gravação desse vídeo, deixa eu ver aqui, 12 de fevereiro de 2020, até a gravação se vai ter outro jogo, de repente o Bahia avança na Sula, pega o adversário, o próprio Fortaleza pega outro time, enfim, ou se você está escutando isso no futuro, sei lá quando é que você vai estar vendo esse vídeo. Agora bora ver adversários de peso que ao longo dos anos os nordestinos já enfrentaram. Eu peguei aqui do G7 alguns jogos. O Bahia, lá nas décadas de 50 e 60, teve jogos de peso. Em 1957 o Benfica, que já era um clube tradicionalíssimo de Portugal, foi para Salvador, jogou 2 partidas, o Bahia ganhou de 4-1 a primeira, e na segunda o Benfica ganhou de 2-1. Em 1961 e 62 o Benfica de Eusébio seria o bicampeão da Europa, ou seja, poucos anos depois seria o maior clube do mundo, naquele momento, pelo menos na Europa. Em 1960, o Bahia, que era o campeão da Taça Brasil de 59, ele disputou, sendo o primeiro brasileiro a disputar na história a Libertadores, jogou contra o São Lourenço de Almagro,
Na Argentina levou um 3-0, ganhou na volta 3-2, mas acabou eliminado. Isso já estreou nas quartas de final. É um jogo de peso. O San Lorenzo já era, nessa época, um dos 5 grandes clubes argentinos. E essa é uma questão que vai fazer diferença daqui a pouco. Em 1960, o San Lorenzo já era, junto com Boca Juniors, River Plate, Racing e o próprio Independiente, já era o G5 da Argentina, algo que lá eles tratam de forma oficial. É uma coisa bem antiga, qualquer dia eu faço um vídeo contando essa história, é curioso. E nesse mesmo ano, em 1960, o Bahia, depois da Libertadores, ele foi fazer uma excursão na Europa. E teve 2 dos maiores jogos que os nordestinos já tiveram. Um contra o Milan, empate em 1-1. Veja só, o Milan, que seria campeão europeu nos anos 60, não naquela década, porque 1960 acaba a década de 51 a 60, dá uma bronca danada, mas é assim. O Milan ganharia a Copa dos Campeões, que é a atual Champions League, em 1963 e também, se eu não me engano, em 69. Ou seja, era um clube de muito peso, esse resultado foi muito relevante. E o outro, 6-1 no Bayern de Munique. Eu fui dar uma pesquisada para entender melhor isso aí. O Bayern de Munique, hoje, é o maior campeão da Alemanha disparado, tem 29 títulos da Bundesliga, nem sei se foi Bundesliga ou não, mas enfim, a primeira divisão da Alemanha. Mas em 1960 o Bayern de Munique só tinha um título alemão e tinha sido na temporada de 1931-32. Ou seja, aquele Bayern, hoje, essa goleada de 6-1 ela é maior hoje. Por quê? Porque hoje é o Bayern de Munique que no passado levou uma sova do Bahia, mas não era um grande clube naquele momento. Seguindo agora com o Ceará, eu achei um amistoso contra o Peñarol em 96, em Fortaleza, e o Peñarol ganhou de 2-1 do Ceará. Deve ter tido outros jogos, mas assim, dessa top de linha histórica, já era o Peñarol, já era pentacampeão da Libertadores, teve esse amistoso. O Fortaleza, que agora enfrenta o Independiente 2 vezes, ele em 2010 enfrentou o Boca Juniors. Aí disse, meu amigo, você para pensar, Boca, eu não lembro desse jogo, teria tido um amistoso, o Fortaleza ganhou de 3-1. Era o Boca Juniors, não era o aspirante porque eram jogadores profissionais, mas era o time B do Boca. O Boca estava jogando o campeonato dele, mandou um time B. Nessa época, se não me engano, também teve um jogo contra o ABC, no Frasqueirão, e foi a mesma coisa, um time B ou C do Boca que veio aqui para o Nordeste. Talvez por isso não tenha tido essa repercussão toda, além dos clubes que o enfrentaram. Mas está na história, ganhou esse jogo. Seguindo agora com o Náutico. O Náutico, em 1951, enfrentou o Vélez Sarsfield. O Vélez Sarsfield, numa escala muito menor, é mais ou menos o que é o Bayern de Munique. Hoje o Vélez, que em 94 ganhou a Libertadores, foi campeão do mundo, ganhou a Supercopa da Libertadores, é um clube que é um dos maiores campeões argentinos, tem mais de 10 títulos nacionais da Argentina, tornou-se um dos maiores campeões, mas não era aqui. Aquele era um time competitivo em Buenos Aires, já profissional há muito tempo, e ele fez uma expulsão no Recife, ganhou dos 3 pernambucanos, ganhou do Náutico por 3-2, do Santa Cruz por 3-1 e do Sport por 3-2. Porque aqui o profissionalismo no futebol pernambucano começou em 1937, ou seja, era algo relativamente novo, 14 anos, na Argentina já era muito tempo. 2 anos depois, voltando para o Náutico, em 53, o Náutico fez uma excursão à Europa, sendo o primeiro de Pernambuco a ir para a Europa jogar, e enfrentou o Olympique de Marseille e ganhou por 3-1, é o resultado mais relevante que o Náutico teve. Em 55, a década foi movimentada no Náutico. O Náutico estava fazendo um jogo lá no Sul, encalhou do calendário, tem um espacinho na vaga, se negociou lá e botaram o Náutico para jogar com o Peñarol. Em 1955, o Peñarol, veja só, o Uruguai ter sido campeão mundial em 50, com todo mundo jogando no Uruguai. Peñarol e Nacional na década de 50, meu amigo. O jogo foi 6-0, Peñarol. O Náutico passou por cima, o jogo foi no Centenário, a única vez que o Náutico jogou no Centenário. Santa Cruz, já falei do Vélez, o Santa Cruz enfrentou o Independiente em 56, já era um dos grandes da Argentina, mas ao mesmo tempo não tinha nenhum título da Libertadores, ou seja, o Independiente já era um grande clube em 56, mas hoje, em 2020, embora ele pode estar embaixo em relação aos outros, mas ele é um clube muito maior hoje, muito mais renome do que era em 56, embora tenha sido um jogo de muito apelo aqui no Recife, quando teve esse amistoso, 1-1. 57, empate com o Benfica, 1-1. Tá na cara que foi aquela mesma expulsão do Benfica do Bahia, né? Aproveitou a viagem aqui. Depois teve outro jogo contra o Benfica em 76, o Santa venceu por 2-0. Em 95 perdeu do Peñarol no Arruda. Esse jogo foi o jogo que celebrou o início da parceria com a Parmalat, que tinha feito muito sucesso no Palmeiras, Parmalat, que ganhou o Brasileiro 93, 94. Aí teve com o Juventude, que ganhou a Série B, e o terceiro time foi o Santa. Acabou não dando muito certo no Santa. Mas foi muito celebrado essa parceria e foi celebrado com o amistoso com o Peñarol, que também era. Ganhou de 1-0 o time do Uruguai, muita chuva no Arruda. Depois também teve um empate 1-1 com o Porto de Portugal, numa final de um torneio que teve aqui no Recife, torneio da amizade, torneio internacional do Recife. Na final foi 1-1 e o Porto ganhou nos pênaltis.
Seguindo para o Sport, já falei do jogo do Vélez, já falei do jogo do Real Madrid. Em 1975, 2-1 para o Porto. Em 1995, 2-1 para o Porto. Freguês do Porto, Portugal. Mas o Sport tem 4 jogos, 4 vitórias interessantes em competições oficiais pela Libertadores. Ele ganhou lá do Alianza em 88, na primeira participação, mas na de 2009 os resultados são mais relevantes. Ele ganhou Lailô do Colo-Colo, 2-1 no Recife, 2-1 em Santiago, e Lailô da LDU, 2-0 no Recife, 3-2 lá em Quito. Qual é a relevância? O jogo lá do Colo-Colo, eu estive, inclusive foi uma experiência muito legal. O jogo lá do Colo-Colo foi a primeira vez que um time brasileiro ganhou do Colo-Colo no estádio do Colo-Colo. Então você conseguiu algo feito inédito. E naquela ocasião foi a maior presença de torcida estrangeira dentro daquele estádio. Foram 1.800 torcedores do Sport. Já a vitória da LDU, a LDU era a atual campeã da Libertadores. Ela tinha vencido em 2008. Aí de repente você joga contra, inclusive era o grupo da morte, que era Colo-Colo, campeão de 91, a LDU campeã de 2008 e o Palmeiras tinha sido campeão em 1999. Só o Sport não tinha nenhum título, enquanto não tem até esse momento. E ganhou Lailô da LDU. Só que a vitória lá no estádio Casablanca também foi a primeira de um brasileiro a ganhar lá. Então, assim, teve essa relevância. Porém, clubes menores, com títulos da Libertadores, reconhecidos no cenário sul-americano, mas incomparáveis ao Independente. Mais recentemente, o Sport criou um torneio amistoso chamado Taça Ariano Suassuna para abrir sua temporada e a primeira edição foi contra o Nacional do Uruguai. Deu 22 mil torcedores na arena e o Clube Sport venceu por 2-1. Termina com vitória, teve vários outros adversários conhecidos como Atlético Nacional da Colômbia, River Plate do Uruguai, teve o Lanús, mas assim, dentro de uma escala menor. O jogo mais importante do Vitória, assim, foi esse 5-1, até por ter sido também na Espanha. Deu para fazer um passeio histórico e foi, lembrando todos esses jogos aqui, fica claro que em competições oficiais foram poucas participações contra grandes clubes, porque são cerca de 30 participações internacionais até hoje. Mas aí você enfrentou o Universitário, enfrentou a Alianza, como eu já falei, Lanús na Copa Comembol, Deportivo Quindío, se eu não me engano, desse clube, quando o Sampaio Corrêa jogou também, o Tajeres, que fez a final. Veja só o que eu falei, lá no começo do peso do jogo. O jogo internacional mais importante foi a final da Copa Comembol de 99. Ia passar batida aqui? Claro que não ia. O jogo aqui, o CSA disputou o título e ia perder, fez 4-2 na ida, foi perder na volta num triz. Foi 3-0, mas estava indo para os pênaltis. E o que acontece? Aquele vai ser, durante muito tempo ainda, o jogo mais importante da história do Nordeste, o jogo internacional, porque o jogo foi lá em Córdoba, que hoje é o estádio Mário Kempes, decidindo título internacional. Pô, alguém tem que chegar na final internacional para ter o mesmo peso. Só que o Talleres não é o adversário. Então esse é o foco. Então são várias análises. Ficou claro? O adversário mais importante, Real Madrid, 2 vezes. Adversário na competição oficial, o maior, o Independiente, com Fortaleza, em 2020. E o jogo mais importante, eu tinha até falado das quartas de final de Sport e Bahia e das quartas de final na Libertadores, uma na Sul-Americana na Libertadores, mas considerando o G7, abrindo o leque, aí entra o CSA que fica imbatível. Então, termina com uma campanha do CSA que fez 20 anos recentemente, daquela campanha histórica. Acompanhei muito, mas não passou na televisão. Não tinha, a internet mal pegava, não cobriu. Eu fiquei com a expectativa danada para saber o jogo do CSA. Aí fui pegar o jornal no dia seguinte para ver se alguém tinha saído. Aí tinha lá 2 linhas dizendo que o CSA tinha perdido o jogo 3-0 e acabou perdendo. Fiquei bem triste, torci muito por aquele título do CSA, que teria sido o primeiro e até hoje continuaria sendo o único na história do futebol internacional. Começa agora mais uma saga da Sul-Americana. Quem sabe em breve a gente não vê isso aí. Beleza? Deixar aqui o agradecimento para quem chegou até aqui e para quem assistiu o pedacinho do vídeo. Tá valendo tudo. Um abraço, galera.